Olá, amigos. Domingão, dia 18 de junho. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 19 ao dia 23 de junho. E aí, nesse domingão tá frio por aí? Manda aí para mim, qual a temperatura aí? Coloca aqui nos comentários qual a temperatura que está aí na tua cidade, onde você está assistindo esse radar da semana agora. Enfim, eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui sobre diversas ações, índices setoriais, dólar, falar de petróleo, de mini índice, falar também de juros, S&P, petróleo, minério, enfim, muitos ativos serão abordados nesse radar da semana. Fica comigo até o final, vou rodar aqui a vinheta do radar da semana. Você já aproveita esse momento, não só para se inscrever no canal, ficar inscrito aí no canal, deixar o sininho das notificações, mas também para deixar um like, um joinha nesse radar da semana, para a gente manter esse radar da semana aqui todo domingão para você, aí às 2 horas da tarde. Vamos lá. Então vamos lá. Lembrando, deixa um joinha, um like aqui para a gente. Começando o radar da semana pelo Ibovespa, aqui está a lista de todos os ativos que eu vou comentar nesse radar da semana. Então é só dar uma olhada aqui para ver quais são os papéis que eu vou comentar. Logicamente que eu também vou falar de S&P 500, minério e petróleo, que não estão aqui nessa lista do Profit. Começando pelo Ibovespa, terminou bem a semana com alta de 1,49%. Ibov, pelo gráfico semanal, ele vai se aproximando da projeção de alta aqui desse pivô. A projeção aqui de 161,8%, 120.753, ainda tem chance de bater nisso aí, nesse único movimento de subida do gráfico semanal. E a zona de resistência que ele se encontra, que é mais próxima ali, relevante nesse momento, região arredondando para 120 mil pontos, é 119.928 até 120.751. E aqui a gente tem justamente essa resistência. Se eu dar um zoom menos, dando um zoom menos, dá para ver outro nível de resistência lá em torno do 121.570. Então essa é outra região de resistência. Então aqui nós temos essa região de topo e esse topo aqui lá para trás, ou seja, um topo lá de 2022, aqui mais para o último trimestre de 2022 e aqui mais para o segundo trimestre de 2022, perto do segundo trimestre de 2022. Então temos aí essa zona de resistência e a projeção de alta de 161,8%. Níveis de preço onde aumenta a probabilidade do Ibovespa atingindo esse patamar, gerar um movimento para baixo, lembrando o GPS da tendência pegando as principais ações que eu acompanho, 100 ações que eu acompanho, está na faixa de 89%, bem sobrecomprado, aumentando a chance de ter aí esse recuo. No gráfico diário já gerou um sinal de topo, mas foi fraco esse sinal de topo. Se eu pego um gráfico de 105 minutos aqui, o sinal de topo foi mais fraco, a queda foi mais fraca. De qualquer forma, se oscilar abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, né, do pregão de sexta-feira, 118.487, aumentará a probabilidade de se ter algo para baixo. Aumentará a chance de buscar ali, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. E lembrando que, pelo gráfico diário, o Ibovespa já atingiu uma projeção de alta aqui desse pivô, que seria lá por volta dos 119.500 pontos, em torno desse patamar. Ou seja, subida, correção em duas etapas e a projeção de alta aqui desse movimento inteiro de subida, batendo no objetivo, bateu lá, gerou um sinal de baixa. Se confirmar esse sinal, perdendo a mínima de sexta, reforça a chance de ter um processo de correção que tende a trazer oportunidades mais interessantes de compra mais adiante, ou seja, mais para o final da semana, em alguns papéis. Então, isso que a gente vai ficar atento e eu vou destacar alguns ativos nesse sentido. Seguindo aqui para os futuros, mini índice, que a análise basicamente é a mesma, só que vai mudar são os níveis de preço. No caso do mini índice aqui, ó, essa zona de resistência está na faixa ali dos 122.370 a 122.825. Dando zoom menos, ó, o topo aqui para trás já fica um pouquinho abaixo desse patamar. Enfim, essa é a região importante de resistência que já está sendo basicamente testada no mini índice. E no gráfico diário do mini índice, o candle foi um pouquinho mais relevante, perdendo a mínima do que no anterior. Perdeu a mínima desse candle aqui, esse gap aqui está por conta que eu botei o gráfico sem ajuste para ver as resistências mais antigas. A perda dessa mínima aqui, a perda da mínima do último pregão, que foi de 120.760, reforça a chance de se ter um movimento para baixo no gráfico diário, apoiando um pouco mais as operações de venda, principalmente aí de day trade. Lógico que a gente, a partir de amanhã, às 8h45, estaremos juntos justamente identificando essas possíveis oportunidades de compra ou de venda no mini índice. Seguindo aqui para o dólar
No dólar, a gente tem a tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, a tendência de baixa. A semana terminou com queda de 1,4%. O dólar não tem um sinal importante de alta. Vou até botar aqui, ó, só para falando de dólar, esse aqui é o índice do dólar, DXY. Esse índice, dá para ver que no índice aqui houve uma queda de 1,21% na semana passada. Aqui nosso dólar frente ao real caiu aí 1,4%, ou seja, a nossa moeda se valorizando. Mas o dólar vem caindo frente a várias moedas pelo mundo, não é só aqui. Várias moedas pelo mundo vem caindo. E ainda podendo buscar, olhando para um prazo maior, um gráfico aqui de um gráfico quadrimestral, podendo buscar um nível de 100 pontos, ou seja, ainda há espaço para poder vir mais para baixo. Pela sinalização aqui, fechamento ali para baixo da média, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo para perder esses fundos anteriores, testar essa região aí de 100 pontos aqui nesse índice. Então, o dólar num viés mais de baixa, apesar de uma indefinição aqui, os topos ainda continuam descendentes. Então, nós temos um cenário mais negativo também aqui para o dólar, apontando para onde? Para as projeções de queda. Deixa eu pegar aqui ó, o gráfico semanal, pegando projeção de queda aqui do gráfico semanal, nós temos aí a principal nível de projeção de queda, ali na faixa dos, pegando aqui o valor exato, 4.703, eu acho que eu peguei aqui um valor, isso, que um valor que ainda está faltando colocar a questão do ajuste, né, tirar o ajuste, por isso que não estava batendo aí os valores, mas enfim, o dólar está aqui com a projeção lá nos 4.725, fiz um post ontem no meu perfil no Instagram, você pode ir lá ver, falando do Ibovespa e do dólar, falando de projeções, de queda, no gráfico diário tem uma projeção que já foi batida em 4.913, eu vou comentar mais o gráfico diário, mas o fato é que essa projeção de queda do gráfico semanal vai coincidir com dois fundos anteriores. Antes desses patamares, tem suporte no gráfico mensal na faixa dos 776, por volta de 776. Logo, o que aumenta a probabilidade da gente ver o dólar caminhando para essa região que eu acabei de mencionar? É mais provável, falando de curto e médio prazo, mas antes, por exemplo, de uma correção no gráfico diário, seria o dólar perder a mínima desse fundo que foi gerado na sexta-feira, ao superar a máxima no que anterior, apesar de ser um fundo mais fraco. Assim como o Ibov montou um topo mais fraco, aqui montou um fundo mais fraco, mas de maneira geral é um sinal no Ibov de baixo, de topo, de ter um movimento para baixo, e no dólar de ter um movimento para cima, só que começou fraco. A superação da máxima desse último pregão, 861,5, aumentará a probabilidade da gente ver o dólar testando alguns níveis de resistência mais relevante na faixa ali dos 902 até a faixa dos 910, onde está a média móvel exponencial de 13 períodos, sendo mais otimista na faixa dos 939, que é a projeção não é, desculpa, a retração desse último movimento de baixa, retração de 38,2%. Então, de maneira geral, temos ainda um viés de baixa para o dólar, perda dessa mínima 808,5 reforça a chance de caminhar para os níveis de suporte que eu mencionei, 776. Depois disso, região dos 735 a 725, zona de suporte que eu considero mais relevante para o dólar. Olhando agora para o DI, juros, lembrando que amanhã, 8h25, 8h45, desculpa, 8h45, até as 12 horas, a gente já está monitorando cedinho o dólar e índice e buscando oportunidade de day trade. Acompanhe nossa sala ao vivo aqui mesmo. Então, se inscreve, deixe as notificações ativadas para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. DI. Contrato aqui F25, nós temos o DI dentro de uma tendência de baixa, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal. Enquanto não mudar esse contexto, a gente tem uma chance maior de ver o DI testando uma região de, primeiramente, 10,75, zona de suporte, depois na faixa 10,42 a 10,24, outra zona de suporte aqui desse topo, mais esse fundo aqui para trás. O que começa a trazer um sinal de recuperação antes de bater nesse patamar de suporte ali é superar a máxima desta última semana, que terminou em leve alta, 0,59, superar os 11,23, aumentando a probabilidade de atingir uma região de 11,38 como nível de resistência, até um patamar de 11,56 como zona de resistência para o DI, contrato F25. A tendência muda se começar a subir aqui no gráfico semanal, não muda, continua dentro da tendência de baixa, que seria um movimento de correção, assim como teve uma correção mais no tempo aqui para depois cair mais. No gráfico diário, está tendo também uma correção mais fraquinha, então, se não conseguir gerar um sinal de força, fechamento acima da média, permanecer acima da média por mais um pregão, porque se gerar um fechamento acima no pregão seguinte, perder essa mínima,
a tendência continua sendo de baixa. A tendência continua sendo de baixa. Então, topo ali para baixo da média, perda de mínima ascendente para baixo da média, ainda tenderemos a ver o DI buscando a região de 10,75. Seguindo agora para falar do S&P 500. S&P 500, nós tivemos uma semana muito forte para cima, alta aí de 2,58%, gráfico mensal muito bem lá no S&P 500, gráfico quadrimestral dentro no sinal de fundo em cima da média móvel exponencial 3 períodos. Tem sinal de baixa? Ainda não. Teria para ter um sinal de baixa, aumentar a chance, por exemplo, de testar seja esse nível de topo que foi rompido ali na faixa dos 280, 4,280, ou mesmo esses dois topos anteriores, que aí já fica mais próximo ali dos 470, teria que primeiro perder essa sequência de mínimas ascendentes no gráfico semanal. Não tem sinal para isso. Olhando para o gráfico diário, tem um sinal de baixa lá em cima. Perda da mínima desse candle aumenta a chance de entrar um movimento de correção pelo gráfico diário, mas sem mudar a tendência. Não tem um indício ainda de mudança de tendência do gráfico diário ou no gráfico semanal do S&P 500, nem também no S&P 500, nem no gráfico semanal, nem no gráfico, e até mesmo no IBOV, né, que eu acabei de comentar, não tem mudança ainda de cenário. O movimento para baixo que a gente tem aqui, seria um movimento para correção. Aí a gente vai ter que olhar para ver se tem algum indício de mudança, para ter uma mudança de tendência, tanto no S&P 500 como no IBOV no decorrer dessa semana, se ocorrer essa correção. Seguindo para o petróleo teve uma semana aqui de recuperação porque foi lá embaixo, recuperou aqui, fechou em alta ali de 1,76%, mas continua lateral. Quanto continuar lateral abaixo da média, o caminho mais provável seria perder essa região dos $70 e caminhando para os $65. O que muda aqui é ter um fechamento de uma semana, já comentei até na semana passada, do petróleo, barril do petróleo voltar para cima aí dos $79, arredondando o valor. E torna-se ainda mais relevante se superar a máxima desse grande candle de baixo, que está todo ele dentro desse candle grande de baixo, ou seja, uma região aqui na faixa dos 80,20, $80,20. Enquanto não fizer isso, estamos aí num cenário mais de indefinição dentro do petróleo, para até ver o gráfico diário dentro dessa indefinição, com esse teto importante, com esse fundo importante aqui. Fundo importante na faixa dos 72, 71,50 e resistência importante por volta de 78 até os 78,50. Seguindo para o minério teve uma semana aí também de recuperação e terminou positivo, aqui com uma alta de 0,82, recuperação que foi lá, bater na média, voltou, fechou acima da média e permaneceu acima da média, ponto positivo. Aumentando a chance de poder ter algo para cima, inclusive pelo gráfico mensal, a gente está dentro já de um sinal de alta de um fundo ascendente. Nível importante, entre as médias, fica um pouco mais travado, tende a ficar um pouco mais travado nessa região, mas o fato é que o cenário ficou positivo, o gráfico diário está em tendência de alta, pode ficar mais travado, é fazer uma correção aqui, mas ainda com a expectativa, se for fraca essa correção lateral ou movimento de baixa fraco, respeitando ali a média, ainda vai ficar mais para ter algo mais positivo. Eu vou até falar do IMAT, que teve um bom desempenho nessa última semana, falando aí não só de petróleo que conseguiu se recuperar, mas também minério, principalmente, conseguiu se recuperar bem, depois de ter aberto a semana mal ali no dia 12. Seguindo aqui agora para falar dos setores, setor de consumo, vou voltar aqui o gráfico semanal, jogar aqui o gráfico semanal, deixa eu só verificar a questão do ajuste, voltar com os ajustes, beleza. Candle de indefinição no setor de consumo após um longo movimento de subida. O que ele significa? Significa se depois de um grande candle de alta houve indefinição, o mercado tenderia a ter algo maior para cima, seria o mais provável. Só que já tem um movimento longo de alta e está testando a média lá de um prazo maior, que seria o gráfico mensal. Logo, se ocorrer a perda da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo para poder, por exemplo, testar a zona de suporte de topos que foram rompidos, por volta aqui na faixa dos 2,974. Então, ficar atento aí, se eu olhar para o gráfico diário, por enquanto, está fraco, né? Para cair está fraco, mas gerou um sinal de baixa. Então, se acontecer ali a perda de mínimo, mas não ganhar muita força e gerar um novo sinal de alta no gráfico diário, aumentará a chance de reverter esse sinal de topo no semanal. Mas é o que a gente vai ficar atento aí no decorrer dessa semana. Setor de consumo, dá para olhar um ou outro ativo
monitorando, ver se ainda gera compra ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, dando preferência para uma correção um pouquinho maior, testando ali a média. Seria algo interessante, porque o mercado está mais prolongado para cima. Olha só, no setor de consumo faz tempo que não testa a média. Sinal de que a tendência ganhou força e que, olhando para um curto a médio prazo, a tendência tende a não parar só aqui. Ou seja, ela pode fazer uma correção até algumas semanas corrigindo, mas seria o mais provável ter algo maior para cima. Seguindo para falar do IEX, já tinha gerado um bom sinal, ou seja, corrigindo mais lateralmente, e gerou um bom sinal na semana passada, tendo de mais para indefinição, apesar de ter sido de alto 0,95, tendo mais de definição, considerando essa correção que ainda fica com expectativa de poder ter algo para cima ainda, e observando que o setor rompeu o máximo histórico. Então, está dentro de um cenário positivo, setor elétrico, e eu vou falar de alguns papéis dentro do setor elétrico que podem trazer oportunidades, tem mais papéis, mas eu separei aqui pelo menos 2 papéis para comentar a respeito, né, que estão fazendo aí um processo de correção pelo gráfico diário. Então, setor bem posicionado, bem configurado, prazo maior, tendência de alta, tudo alinhado para cima agora com esse rompimento de máximo histórico, retomada a tendência de alta de longo prazo. Setor financeiro, também bela prolongada aqui para cima, ó, rompimento dessa região de topo, movimento muito relevante. Olha para esse movimento que sai daqui e vem até aqui. Quantos candles de baixa tem nele? Só um. Isso demonstra muita força por parte dos compradores. Então, por mais que tenhamos algumas semanas ou várias semanas corrigindo, o caminho mais provável, pensando no médio prazo, curto a médio prazo, principalmente médio prazo, é que a gente possa ter algo maior ainda para cima. E olhando ali para um gráfico mensal, rompendo esses topos, começa a focar, né? Mas a olhar para a máxima histórica, localizada lá na faixa dos 13.129. Na verdade, é mais acima ainda a máxima histórica, né? Lá na faixa dos 13.646. Mas, de maneira geral, também um alinhamento aí de cenário mais positivo, tanto em periodicidades diferentes, diário, semanal, mensal, alinhado para cima. É lógico que para compra, olhando para um gráfico diário, está muito lá em cima. O ideal é que dentro do setor aconteça uma correção um pouquinho maior. Eu vou falar até de Bradesco nesse sentido aqui dentro do setor. E setor de materiais, que eu falei que teve uma boa semana, uma boa recuperação, fechamento até acima de alguns níveis de resistência, já era uma expectativa para quem assistiu a rodada da semana passada, dessa manutenção aqui em cima, veio para cair, não conseguiu, superou essa máxima, se superasse essa máxima novamente, aumentava a probabilidade de ter algo para cima. Até seria o sinal de um fundo lá no gráfico mensal. Vamos ver se consegue manter-se assim, fechar o mês ali para cima, mês de junho para cima da média móvel exponencial de 3 períodos. Mas foi um sinal importante. Gráfico diário saindo de zona de resistência e se afastando bem desse patamar, logo esse patamar tende a funcionar como suporte, ou seja, sinalizações de correção, fundo ascendente, o pivô de alta dentro desse setor, fica mais para compra. Vou citar aqui alguns papéis, tem ali os Minas que pode gerar compra na superação de máxima na semana passada, CSNA3 que eu vou também mencionar dentro aí do setor, Prio 3 se recuperou também muito bem nessa semana. Vamos falar aqui dentro dessa análise nesse radar da semana. E olhando agora para o imobiliário, é o que teve um desempenho um pouco mais fraco. Teve ali o setor de consumo gerando um candle de indefinição, mas fazendo nova máxima. O setor imobiliário gerou um candle sem muita força, mas já não conseguindo dar sequência às máximas ascendentes. Se ocorrer a perda da mínima desse candle aqui, 856, dessa última semana, aumentará a probabilidade de ter um movimento de correção no semanal, seja ele lateral ou de baixo. Então, ficar atento aí no decorrer dessa semana. E por enquanto, se eu olhar para aqui, como é que tá acontecendo a correção? Está mais fraca, tá também longe de. Faz muito tempo que não toca a média. A tendência é que venha buscar essa média, mas ficar atento. Se bater, não ganhar muita força para baixo, gerar um sinal de alta, ainda com chance de fazer nova máxima aí na tendência vigente de alta aí dentro do setor imobiliário e, logicamente, monitorar os ativos para ver se busca entrada mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos ou da média da sua preferência. Depois disso, vamos falar das ações. A PETR4 terminou a semana bem. Deixa eu botar aqui o gráfico semanal agora do lado de cá e o gráfico mensal aqui embaixo. Eu vou mudar aqui embaixo os parâmetros, pronto. Beleza, aqui gráfico diário, eu vou botar aqui gráfico diário, ótimo. Então aqui nós temos Petro, fechou o pregão passado em alta, perdendo a mínima candle anterior, sinal para poder ter uma correção no gráfico diário, faz sentido, movimento longo para cima.
Semanal bem prolongado para cima, então abre espaço para poder ter uma correção. Tá? Fez uma nova máxima histórica nessa semana, máxima histórica agora em 30,85, já considerando todos os ajustes. Suporte mais relevante na correção da Petro, topo que ela rompeu aqui, ó, lá na faixa dos R$ 27,81, 28,31 a 27,81. Um zoom menos aqui, esse é realmente o ponto mais relevante para PE TR4. E no gráfico diário, olhando ali para retrações Fibonacci, em cima desse movimento de subida, para buscar uma nova oportunidade de entrada, entre 28,19 e 27,42, principalmente mais por volta dos 27,42, testando a média e os 50% de retração, seria um pouquinho mais positivo para buscar essa segunda compra na PE-TR4 no decorrer dessa semana. Quem está comprado gerou um sinal de possível saída, quem está comprado no swing trade, a perda novamente da mínima desse último pregão de sexta-feira, 29,04, reforça ainda mais a chance de poder ter algo mais para baixo no papel. Vale 3, e falando aí de ações, para acompanhar ações no decorrer da semana, você atender, a gente atender pedidos de análise de vocês, tem duas formas. Primeiro, uma sala ao vivo, de 9h45 às 12h45 com o Lucas Moraes, todos os dias olhando para operações de day trade em ações e também atendendo pedidos de análise ao vivo com vocês, aqui no canal. E também tem a análise de fechamento do pregão, que você, a cada análise de fechamento do pregão, você pode ir lá nos comentários colocar qual ativo que você quer que a gente analise no próximo pregão. Então a gente vai atendendo, vai montando uma lista aqui de ativos a serem atendidos, a serem analisados em cima dos pedidos que vocês fazem nos comentários. Então agradeço aí demais a participação de vocês. Na Vale 3, semana de alta de 1,92%. Papel dentro da tendência de alta de curto prazo ainda mais fraca dentro do setor, mas está mais fraco. Mas, de maneira geral, está dando um movimento de subida no semanal, ainda com chance de poder testar a média móvel exponencial de 13 períodos, resistência por volta dos 72,25 e o fechamento desse gap aqui na casa dos 74,53. Então, se você está comprado nesse papel, no swing trade, eu deixaria o stop abaixo da mínima desse último candle aqui, do candle da quinta-feira, na faixa 68,35, seria um ponto interessante, porque a média tende a vir subindo um pouco mais aí na Vale 3. E se ela enroscar aqui nessa região, vem um pouquinho para cima, dá uma enroscada e gera um sinal de alta, também daria para pensar em compra aí no papel. CPFE3, belo pivô de alta, agora falando de ativos que geraram sinalizações positivas ou podem gerar sinalizações positivas no decorrer dessa semana. Pivô de alta em CPFE3. Então, o setor elétrico está bem, tem uma expectativa de poder ter uma semana positiva, pivô de alta, entrar comprando aqui nessa zona de resistência, risco um pouquinho maior, mas enfim, entrou comprando aqui, botou o stop abaixo da mínima desse candle, tentou pegar pelo menos uma vez a uma vez e meia o tamanho do risco dessa operação. O que é o risco? É o tamanho do stop, ou seja, o seu risco sairia na faixa 3,8%, você bota o 3,8% ou uma vez e meia esse valor aí para cima em termos de tentar um objetivo um pouquinho maior. A outra forma, gráfico de 105 minutos, acontecendo aqui algum movimento fraquinho para baixo, fundo ascendente, mais próximo da média, também possibilidade de entrar comprando ou lateralização, com pivô de alta também, possibilidade de entrar comprando aqui, usando um gráfico inferior, tentando trabalhar com stop mais curto. Depois de CPFE3, PRIO 3 também gerou ali uma quebra de topo anterior, não é um pivô de alta, mas é uma sinalização relevante, quase que um W aqui, praticamente, e traz um viés positivo, porque olhando para o gráfico semanal, ela consegue gerar um retorno ali para cima da média. Fechou uma vez abaixo, já volta para cima rapidamente, com alta de 5,19%, criando expectativa de ter algo para cima. Comprando aqui a superação da máxima desse candle, stop aqui, coloca uma vez a uma vez e meia, porque é uma compra de rompimento, que é muito grande, em termos de objetivo, o tamanho do stop dessa operação. Qual outra alternativa que eu acabei de mencionar em CPFE3? 105 minutos, recua, possibilidade de compra. Igual aqui, ó. Foi lá, rompeu, pô, não vou comprar esse rompimento, vou aguardar algum recuo e buscar uma nova entrada de um pivô de alta, seria outra alternativa aqui em cima de PRIO 3, mais um ativo interessante para monitorar, seja pelo gráfico 105 ou pelo gráfico diário, corrigiu, buscando entrada aí preferencialmente que ela centrada aconteça para cima dos R$ 35,35, para cima aí da média móvel exponencial de 13 períodos, que tende a ir subindo. SUSB3 também teve um rompimento ali de topo anterior, aí patinou, voltou aqui para baixo, bate na média, já gera um grande candle de alta e um candle de definição. Expectativa do próximo candle ser de alta. Possibilidade de compra, rompimento aqui dos 48,80, colocaria até um stop mais curto abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima no papel. Resistência imediata na faixa dos 48,68, que está sendo testado, mas rompendo essa região, que rompeu os 48,80,
aumenta a probabilidade de buscar um topo anterior do gráfico semanal, que começa ali na faixa dos 50,43 e vai até o patamar de R$ 51,70. Então, ativo interessante também, na minha opinião. Depois disso, o BPAC 11, que também gerou um pivô de alta, ó, que beleza, grande candle de alta. Lá em cima, semanal, lá em cima mesmo. Próximo de fazer o quê? Nova máxima histórica. Dando um zoom menos, máxima histórica em BPAC 11 está em R$ 31,56. Já rompeu isso aqui, algo relevante. Se a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 meses caindo, 3 meses subindo, já rompeu essa máxima, muito mais força compradora do que foi a vendedora. Então, boa chance desse ativo romper máxima histórica. Pode ser que não aconteça de imediato, mas tem um pivô de alta que aumenta a chance disso acontecer. Possibilidade de entrada, vou comprar a superação dessa máxima, botar o stop abaixo dessa mínima, tentando pegar uma vez e meia aqui. Quando eu falo uma vez e meia, é porque o movimento semanal já está muito longo, não exige tanto para cima, você pode até botar menos capital. Outra forma, monitorar o gráfico de 105 minutos, recuo do preço, fundo ascendente, manteve-se gerando sinal de alta acima dos 29,40, foco em compra em cima desse papel, tentando pegar movimento mais curto. CSNA3, eu falei do setor de materiais, a CSNA3 gerou um pivô de alta aqui, ainda travado nessa região aqui de resistência. Ó, dá um zoom menos aqui, ainda tem toda uma região de resistência aqui, mas é um sinal positivo. Também fez alguma compra aqui, botou stop aqui embaixo, tenta pegar uma vez e meia esse tamanho de risco da operação. Outra forma, 105 minutos, fundo ascendente, para cima pelo menos de um patamar de R$ 13,20. Seguindo depois de CSNA3, eu vou falar aqui agora de STBP3, que veio muito forte para cima, bela recuperação, tinha até anulado sua tendência de alta, mas é como se isso aqui tudo fosse um processo de correção de toda essa última alta aqui. E aí, o candle que fechou forte para baixo desse fundo anterior, ele foi revertido por esse grande candle de alta que representa força por parte dos compradores. Então, para mudar o contexto, que volta a ficar mais positivo, um viés de alta, não uma tendência de alta, mas um viés de alta, ele teria que voltar para baixo dessa mínima aqui. Então, para quem está comprado, eu deixaria o stop ali nos 9,49. Para quem está de fora, aí sim, entrar comprando já de imediato, eu optaria por olhar para um 105, para trabalhar com um stop mais curto e tentando pegar uma melhor relação risco-retorno na operação. Mas qualquer compra que você resolver fazer nesse papel, stop para baixo da mínima do pregão de sexta-feira. Sabesp gerou um sinal de fundo ascendente. A tendência está dando uma picotadinha estava sendo um pouquinho mais fraca, mas o papel gerou um sinal de alta em cima de um nível de suporte. Então, entrou comprando, bota stop aqui embaixo, ou se optar por vou aguardar uma confirmaçãozinha extra. Superação da máxima de sexta-feira, 54,44, e tentando pegar pelo menos aí uma vez e meia, 2 vezes o tamanho do stop dessa operação. Principalmente 2 vezes o tamanho do stop dessa operação. Gosto do cenário gráfico de maneira geral desse papel. Depois de Sabesp, RADL3. Aqui, ó, respeitando zona de resistência, superou, mas voltou, lateralizou, está em cima da média. Possibilidade de compra se, por exemplo, romper a máxima desse candle, tentando pegar algo para cima, bota o stop aqui embaixo, tentando seguir a sua tendência de alta aí em raia Drogasil. Depois, CPLE6, voltando para o setor elétrico, já falei de CPFE3, que gerou um pivô de alta, CPLE6 voltou para testar topo anterior e região de gap e média, ou seja, a chamada confluência, a chamada junção de níveis de suporte que pode trazer oportunidade de compra assim que ela gerar o quê? Um fundo ascendente no gráfico diário. A superação da máxima de um candle anterior do gráfico diário, então seria a alternativa de entrada, na minha opinião, que faria sentido em CPLE6. CEMIG 4, algo semelhante. Caiu bem aí, 2,74%. Se ela parar em cima dessa região que ela está testando aqui, ó, média mais região de topos anteriores, parar que eu digo pode até fazer nova mínima, mas na sequência já gera um sinal, por exemplo, de alta. Ou mais 2 candles com novas máximas descendentes, e na sequência gera um sinal de alta também, possibilidade de compra, assim como CPLE6. Raiz 4, o ideal é que escorregue um pouquinho mais aqui para baixo para buscar uma compra aqui, tentando pegar a continuidade da sua tendência de alta de prazo mais longo, não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. Papel alinhado um pouquinho mais para cima nesse momento, em zona importante, que essa média aqui representa a média lá do gráfico mensal, ó, a média de 3 preços do gráfico mensal. Então, papel recuou, possibilidade de compra um pouquinho mais aí acima, mais à frente, pelo menos mais uns 2 pregões seria mais interessante para compra em raiz 4.
BBDC4 da mesma forma, ideal que corrige um pouquinho mais, aí 2 a 3 pregões para entrar comprando ali mais próximo possível da média móvel exponencial 3 períodos, assim como eu comentei dentro do IFNC. Ideal, para ter uma melhor relação risco-retorno, seria isso que eu aguardaria em BBDC4, que está dando uma tendência boa de alta, de curto a médio prazo. IP3 já está no processo de correção, já está no seu 1, 2, 3, 4 candles, mais 2 aqui, gerando sinal de alta, possibilidade de compra de swing trade, seria essa forma que eu buscaria compra em IP3. CSAN3, também dentro de uma boa tendência de alta, esse movimento foi muito relevante para cima, rompendo essa máxima. Logo, mais 1 a 2 pregões aqui, sinal de alta, ou ficou de lado, pivô de alta, seria motivo aí de abrir uma compra de swing trade em COSAN, CSAN3. E por último, JBSS3, que está dentro também de uma tendência de alta aqui, e iniciando um processo de correção em cima de um nível de resistência. Lateralizou mais alguns pregões aqui, uns 2 a 3 candles, gerou rompimento de tudo, fica mais para buscar a operação de compra. Lateralizou um pouquinho mais, gerou um fundo mais aqui embaixo, mais afastado dessas resistências, também possibilidade de compra de swing trade nesta ação. É isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana. Conte comigo, não só comigo, mas com o Lucas Moraes na sala ao vivo, com o Kaique Staia fazendo análise de fechamento e pregão, recomendações de swing trade, todo o time aí que também faz publicações de análise fundamentalista dentro do aplicativo DV Invest. Então, amanhã, 8h45, estaremos juntos aqui, monitorando todo o mercado, vendo o panorama geral, panorama do mercado externo e falando com vocês, fazendo um morning call ali a partir de 8h45. Grande abraço e deixe seu like, seu joinha. Até amanhã.